Oi galera, tudo bom? Vamos começar aqui o estudo do capítulo 5 do primeiro ano. Meu nome é Alfonso Rabai, nós vamos trabalhar o conteúdo de gramática, tá certo? O nosso capítulo 5, ele vai abordar o que? A estrutura de palavras. E aí, para que nós possamos falar de estrutura de palavras, nós temos que falar que tem uma parte da gramática, que é a parte conhecida como morfologia, que ela estuda o quê? Ela estuda a parte da gramática, é a parte da gramática que estuda a forma das palavras, ou seja, a palavra sob o ponto de vista de sua forma. Como é que essa palavra é formada, quais são os elementos que constituem, trabalha com as flexões dessa palavra. Então, tudo que está ligado a isso é a morfologia que faz esse estudo, tá certo? E aí, como é que nós começamos? Nós começamos aqui pegando essa palavra sapatinhos, uma palavra bem conhecida, e aí eu vou separar dessa maneira que eu fiz aqui, que é uma segmentação, uma separação fonológica, baseado nos sons da palavra. Então você separa aqui o S, o A, o P, o A, o T, o I. O NH é conhecido por essa letra, né? Esse que é do alfabeto fonológico, que dá esse som do NH. Depois você tem um O e depois você tem um S. Aqui é como nós pronunciamos essa palavra. Logicamente que esse O aqui tem o som de U, eu botei O aqui para ficar mais fácil para que a gente possa entender. Então aqui o que é que nós temos? Nós temos partes da palavra sapatinhos. E cada uma dessas partes, separadamente, o S, o A, o P, o O, o S, cada um desses fonemas, né? Cada um desses sons que nós escutamos, eles são partes da palavra sapatinhos, mas eles não portam, eles não possuem nenhum significado. Então eu tenho uma parte de uma palavra, no caso o fonema é a menor parte de uma palavra, no caso da palavra sapatinhos, mas ela não tem significado. Aí eu faço outro tipo de separação, eu separo de acordo com as sílabas, sapatinhos, separação silábica. O sa é parte de sapatinhos, o pá também é parte de sapatinhos, o ti também é parte de sapatinhos e o nhos também é parte de sapatinhos. Mas cada uma dessas sílabas, separadamente, elas não portam também nenhum significado. Então, tanto aqui na separação fonológica como na separação silábica, eu tenho partes da palavra, mas elas não portam nenhum significado. Quando eu venho para cá, sapate, eu tenho a base da palavra. E aí você percebe que as palavras que começam dessa maneira, elas têm relação com sapato. Nós temos INH, que está indicando que a palavra está onde? No diminutivo. Nós temos aquele O no final, né, de sapatinhos, indicando que a palavra está no masculino, que ela pertence ao gênero masculino. E o S está indicando que a palavra está no plural. Então aqui também nós temos partes da palavra, mas essas partes agora, elas possuem significado, elas portam sentido. E é o que eu falei para vocês há pouco, um é a base da palavra, o outro é o diminutivo, o outro indica o masculino e o outro indica o plural. Então, a base do assunto de estrutura de palavras é morfema. O que é que o morfema é? Não é fonema. Fonema está ligado ao som, tá? É uma menor unidade da palavra que não tem significado, que a função do fonema é fazer a distinção entre as palavras. Quando eu tenho um pata, quando eu tenho um bata, quando eu tenho um lata, o que faz com que eu diferencie essas palavras é o fonema inicial. Então, gente, nós temos aqui a definição de morfema, que eu coloquei para vocês, tá certo? E nós podemos simplificar essa definição como a menor parte de uma palavra que possui um significado, que possui um sentido. Então, o primeiro morfema que nós vamos estudar é o morfema relacionado com o universo da realidade, que no caso é o radical, é a significação básica da palavra, ou seja, é a base do significado, né? É a base da palavra. Então, nós temos aqui ferro, ferragem, ferreiro, nós temos pedra, pedraria e pedrinha. Então, preste atenção que todas essas palavras, elas possuem o mesmo radical. Como é que eu descubro o radical de uma palavra? Muitas vezes não é falado isso nos livros. Eu digo sempre que você pode chegar no radical da palavra, você reduzindo a palavra ao máximo que você puder. Você reduz a palavra tirando o máximo de coisas que você pode, deixando ela no mínimo, na forma mínima. Então, por exemplo, quando eu pego a palavra ferreiro, se você reduzir até o mínimo, você vai chegar na palavra ferro. Se você pegar a palavra pedraria, pedrinha, pedregulho, se você reduzir, o mínimo que você vai chegar vai ser o quê? Vai ser a palavra pedra. Então, quando você chega aqui, né, você está chegando aonde? No radical da palavra. Logicamente, você desconsidera a última vogal, nós vamos falar dessa última vogal, o que é que ela é, mas dessa maneira, você tira todo o excesso, que eu digo para vocês o que é que seria esse excesso, seriam os prefixos, os sufixos, as desinências, você tira tudo e você chega na base da palavra. Então, quando você chega na base da palavra, você chega na base do significado, que nós chamamos o radical, tá certo? E aqui você tem várias palavras que possuem o mesmo radical,
Quando você tem várias palavras que possuem o mesmo radical, você tem uma família de palavras ou palavras cognatas. Então, se alguma questão que você venha fazer mencionar sobre família de palavras ou palavras cognatas, nada mais é do que o quê? Palavras que possuem o mesmo radical. E algumas pessoas devem estar perguntando, professor, no caso da palavra petrificar, que vem de pedra, o que é que acontece? Se você pegar a palavra petrificar e você reduzir essa palavra, né, reduzir, tirar o máximo de coisas e chegar ao mínimo, você vai chegar na palavra pedra. Então, pedra, para se transformar em petrificar, houve uma mudança no radical. Isso também pode acontecer, mas nós não estamos preocupados em que você fique atento a essa mudança de radical, porque você vai perceber, a mesma coisa que você tem a palavra vital, você tem a palavra vitalício. Se você reduzir essa palavra, você vai chegar aonde? Vai chegar à vida. Acontece com a palavra felicidade, se você reduzir, você vai chegar a que palavra? Você vai chegar a feliz. Então, essa redução é o mais importante para que a gente saiba de onde é que essa palavra veio e a partir dali você vai perceber se ela recebeu uma mudança de radical ou não. Então, no caso da palavra vital e vitalício, como eu estava falando, chegou à vida, então o D se transformou em T, tá? Lembra sempre de desconsiderar essa última vogal para ficar bem fácil para a gente chegar nesse radical. E quando você tem uma família de palavras, como eu falei para vocês agora há pouco, são palavras que possuem o mesmo radical. Então, mesmo com a mudança do radical, mesmo felicidade, né, felizmente, infeliz, feliz, todas vêm de feliz, mesmo com a mudança do radical, né, de feliz para felicidade, aparece o Czinho, ela continua tendo o mesmo radical. Mesmo a palavra petrificar, quando você reduz, né, e vai chegando à palavra pedra, ela continua tendo o mesmo radical. Então, ela faz parte da família, então ela é uma família de palavras ou palavras cognatas, tá ok? Os morfemas que nós vamos trabalhar agora são morfemas relacionados ao universo da língua. Nós temos o radical, que é uma parte da palavra que está muito ligada ao universo da realidade, porque traz essa significação, traz esse sentido. E nós temos agora morfemas que estão ligados ao universo da língua, é uma coisa ligada realmente à formação da palavra, ligada à questão do universo linguístico. Nós temos os afixos, vamos entender aqui o que seria. São morfemas que se juntam ao radical para alterar o seu significado básico. Essa informação aqui é importantíssima, por quê? Todos os afixos é o que nós conhecemos como prefixo e o sufixo. Todo prefixo e todo sufixo, ele se junta à palavra, ele se junta ao radical e ele obrigatoriamente tem que modificar o sentido do radical. Nenhum prefixo se junta ao radical ou nenhum sufixo se junta ao radical para não fazer nenhuma alteração. Ele vai fazer qualquer tipo de alteração ao seu significado básico, que no caso seria ao radical. Quando são posicionados antes do radical, eles são chamados de prefixos, e quando eles são posicionados depois do radical, eles são chamados de sufixo. Na língua portuguesa, nós não temos os infixos, que é quando você tem um morfema, né, uma parte que ela entra dentro do radical, ela entra no meio do radical. Se nós pegarmos todos os prefixos, né, e sufixos, vocês vão perceber que quando você reduz as palavras, você chega na base, o prefixo é antes do radical e o sufixo depois do radical. Nenhum está no meio, tá certo? Então, nós não temos infixo na língua portuguesa. O que é que nós temos aqui dos prefixos e sufixos? Vamos pegar aqui a palavra infeliz, a palavra desleal e a palavra apolítico. Se você pegar a palavra infeliz, a palavra desleal e a palavra apolítico, se você reduzir essa palavra, você for lá na base dela, for tirar todo o excesso que você puder tirar dela, você vai chegar à palavra feliz, você vai chegar à palavra leal e você vai chegar à palavra político. Quando você chega a feliz, quando você chega a leal e a político, você não tem como reduzir mais, você chegou no limite, você chegou no mínimo que você poderia chegar. Então, você tirou o máximo de coisas e você chegou no mínimo. Então, quando você chega ali, você não tem mais para onde correr, chegou na base. Então, quando você chega na base, aí é que obrigatoriamente se torna o radical da palavra. Algumas vezes o radical vai ser a própria palavra, como é o caso da palavra feliz, a palavra leal. No caso da palavra político, você tira a última vogal, então fica até o C. Tá? Quando você pode tirar a última vogal, você tira. Quando você não pode tirar, o radical é a própria palavra, não tem nenhum problema nisso, tá certo? Então, preste atenção que o IN, o DES e o A, eles aparecem depois do radical. Desculpa, ele aparece antes do radical. E quando ele aparece antes do radical, ele altera o significado da palavra. Vamos pegar aqui a palavra infeliz e desleal. Infeliz é o contrário de feliz e desleal é o contrário de leal. Então, ele altera o significado básico, como veio apontando aqui na definição que eu coloquei para vocês. Tá certo?
O sufixo vai acontecer a mesma coisa, só que o sufixo ele se junta depois do radical. Quando você pega a palavra felizmente, a palavra deslealdade, a palavra dentista, se você reduzir cada uma dessas palavras, felizmente você vai chegar a feliz, deslealdade você vai chegar a leal, né? Você vai dizer, professor, eu posso chegar a desleal. Pode, mas se você reduzir mais ainda, você chega a leal. Então, sempre quando vocês puderem reduzir, tentem chegar no mínimo que vocês puderem, né? No mínimo que vocês puderem chegar vai ser muito melhor, porque aí você tem realmente dimensão, quem é o radical, quem é o prefixo, quem é o sufixo. Mesma coisa, dentista. Você reduz, você vai chegar a que palavra? A dente. E aí, esse mente, esse idade e esse ista, obrigatoriamente, ele se torna um sufixo, porque ele se junta depois do radical. E outra coisa muito interessante é que nós possamos perceber. Quando você tem, por exemplo, a palavra mente, a palavra ou sufixo dade, não é toda vida que essas letras, né, que formam mente, dade, elas nem toda vida elas vão ser sufixos. Quando é que isso vai acontecer? Quando você reduz a palavra e ela está depois do radical. Que, por exemplo, se eu pegar a palavra mente, de mente humana, né, mente, eu não tenho como reduzir essa palavra. Eu cheguei no limite, então esse mente não é sufixo, esse mente no caso, você vai ter, se você tiver a palavra mente, você tem até o T, é o radical, e o E vai ser outra coisa, nós vamos saber daqui a pouco, e daí você forma a palavra mental, a palavra mentalidade, tá certo? Então a gente tem que lembrar sempre disso, que quando a gente memoriza que o mente, que o dade é sufixo, eu tenho que saber se ele realmente é um sufixo. Por exemplo, se eu vou pegar aqui o exemplo do dade para vocês, tá? Se eu pegar a palavra cidade, se eu reduzir essa palavra, o mínimo que eu vou conseguir chegar na própria cidade. Professor, eu poderia chegar à idade. Idade não tem nada a ver com cidade. Então, quando você reduzir a palavra, você tem que reduzir até o ponto em que uma palavra faça sentido com aquela palavra que foi reduzida. Então, se você reduzir, você chegou numa palavra qualquer, essa palavra existe, mas ela não tem relação nenhuma com a palavra original, eu não posso dizer que isso aí é o radical. Então, se você pegar a palavra cidade, eu cheguei no limite, está ali o limite, não tem para onde eu correr. Então, dade aí, ele faz parte do radical, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando nós formos reduzir, a gente parar numa palavra que ela tenha relação com a palavra de onde ela foi reduzida, tá certo? E a gente perceber se ele faz parte do radical ou não, tá ok? Então, aqui eu quis colocar também para vocês a palavra infelizmente, para vocês perceberem nitidamente. A palavra deslealdade acontece a mesma coisa, tem um prefixo e tem um sufixo, mas aqui eu destaquei só o sufixo para vocês, tá certo? E aqui eu quis mostrar para vocês a palavra infelizmente, que você tem, quando você chega à palavra infelizmente, se eu pedir que você reduza, você vai chegar a infeliz, outro vai chegar a felizmente, mas independente de que chegou a infeliz e quem chegou a felizmente, se você reduzir essa palavra, todos temos a obrigação de chegar na palavra feliz. Então, se eu chego na palavra feliz, o que é que vai acontecer? Eu tenho um in, prefixo, porque está antes do radical, e eu tenho um mente, que está depois do radical. Tá certo? Vamos continuando. É importante ressaltar a diferença entre o prefixo a, que possui valor semântico e está presente em palavras como anormal, amoral, e o prefixo protético a, que é assim denominado por não acrescentar valor semântico às palavras nas quais se apoia e está presente em verbos como a voar, a levantar e a baixar, comuns na linguagem coloquial. Então, a gente tem que ter cuidado que aqui é uma observação, né, porque a gente colocou para vocês que o prefixo, obrigatoriamente, ele altera o sentido da palavra, ele altera o significado básico, ele altera o radical, mas nesse caso aqui, quando ele é um prefixo protético, né, ele simplesmente não faz nenhuma alteração. A voar e voar vai ser a mesma coisa, a levantar e levantar vai ser a mesma coisa, mas ela é muito própria da linguagem coloquial, tá certo? Só para a gente ter esse cuidado, porque é uma observação, é tanto que está sendo listado aqui para vocês, tá ok? Vamos lá. Vogal temática. O que é que vai ser a vogal temática? Minha gente, eu vou ler aqui para vocês a definição da vogal temática e depois eu vou dar uma definição bem simples e eu quero que vocês anotem no livro de vocês, na anotação de vocês, para que vocês possam sempre lembrar dessa definição que eu vou dar para vocês, ok? É a vogal que prepara o radical para receber as desinências verbais e as desinências nominais. Então, vamos falar ainda dessas desinências verbais e nominais. Lembrando que a vogal temática, assim como os afixos, os prefixos e sufixos,
ela também é uma morfema relacionada ao universo da língua, ao universo linguístico, tá? O que é que vai ser a vogal temática? Nós vamos partir da seguinte definição, tá? Para ficar bem fácil para a gente esse conteúdo. Ela vai ser a última vogal da palavra. Então, toda a última vogal da palavra, ela vai ser para a gente, ela vai ser a vogal temática. Salvo alguns casos que eu vou colocar para vocês, mas a última vogal das palavras, ela vai ser considerada a vogal temática, tá certo? Então, nos verbos, quem é a vogal temática? Você tem aqui a palavra amar, você tem aqui a palavra vender, você tem aqui a palavra partir. Então, percebendo que o que está destacado é a última vogal da palavra, então fiquem com essa definição, que é a última vogal da palavra. Então, você tem aqui a palavra amar, vender e partir, o I, o E e o A. E para que esse A, esse E e esse I são importantes? Porque eles me dizem, essas três vogais, qual é a conjugação que o verbo pertence. O A indica que é a primeira conjugação. Quando a gente for estudar verbo nas séries iniciais, a gente aprendeu que tinha verbos da primeira conjugação, depois nós aprendemos que tinham verbos da segunda e da terceira conjugação, né? Então, como é que eu faço para perceber qual é a conjugação que o verbo pertence? Amar pertence à primeira conjugação, vender pertence à segunda conjugação e o I pertence à terceira conjugação. Então, essa última vogal, o A, o E e o I, eles me dizem qual é a conjugação que esse verbo pertence. E aí alguém deve estar perguntando aí, professor, e os verbos que terminam em OR, como por e seus derivados? Todos os verbos terminados em OR, eles derivam de por. Todos que você imaginar. Então, compor, decompor, transpor. Então, todos eles têm a mesma conjugação do que o verbo por. Então, eles pertencem à segunda conjugação. Não existe a quarta conjugação. Pela lógica, seria a quarta, né? Porque eu tenho A, E, I, né? O O é a quarta vogal, então seria a quarta conjugação. Mas o por, ele antigamente era poer, tinha um E. Então, esse E tornava o verbo, por, da segunda conjugação. E essa vogal, ela é tão forte no por, que mesmo a escrita do verbo sendo POR, lembrando que por tem acento, tá? Quando for o verbo, lembra disso aí. Mesmo o verbo por, quando ele é conjugado, esse E aparece. Quando eu digo põe, quando eu digo põe, né, no plural, quando eu digo puser, né? Então, tudo isso aí está preso ainda nessa forma antiga que era escrito o verbo por, tá certo? Então, todos eles pertencem à segunda conjugação. E aí, como é que eu faço quando eu tiver verbos? Lembrem sempre o seguinte, toda vez que eu tiver um verbo, eu só posso dizer que a última vogal é a vogal temática se eu botar no infinitivo. Todo mundo aqui sabe o que é o infinitivo, é quando o verbo termina em AR, ER, IR ou OR, no caso do por e seus derivados. Então, eu só posso dizer que a vogal temática do verbo é tal, tá certo? Que é o A, que é o E, que é o I, tá? Se por acaso não, eu só posso dizer isso se eu colocar no infinitivo. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra cantávamos, pode escrever aí, pegue aí no seu caderninho e bote aí a palavra cantávamos. Quem vai ser a última vogal de cantávamos? Vai ser o O. Então, se eu for fazer dessa maneira, eu vou perder a questão, eu vou errar. Porque a última vogal de cantávamos é o O e a vogal temática de cantávamos é o A. Então, eu só posso validar essa informação que eu estou dando para vocês, que é a última vogal da palavra, se você botar no AR, ER ou IR. Então, vamos supor que tem lá, vendiam. Eu só posso dizer que vendiam, no caso, a vogal temática é o E, se eu botar no infinitivo, vender. Porque senão eu vou dizer que é o A. Que é vendia, é a última vogal da palavra, tá? Então, cuidado com essa informação para que fique tudo correto, tá ok? Vamos agora ver a vogal temática quando as palavras não são verbos, tá? Gente, aqui nós temos as vogais temáticas quando elas estão relacionadas a substantivos ou adjetivos, né? Preste atenção que nesse aqui nós temos os verbos, tá certo? Aqui nós temos palavras que não são verbos, então continua sendo a última vogal da palavra. Você vai pegar aqui a palavra estojo, a palavra lixo, a palavra cidades, a palavra camisa, continua sendo a última vogal da palavra, não mudou nada. Aquela dica que eu dei para vocês, que a vogal temática é a última vogal da palavra, continua valendo, não alterou nada, tá perfeito aí. E aí aqui tem uma informação para vocês que o radical mais a vogal temática gera um elemento chamado tema. Só que eu só posso ter tema se eu tiver o radical, que é óbvio que eu vou ter, não existe a possibilidade de eu não ter radical, e a vogal temática. Na matemática, quando eu somo alguma coisa com nada, dá alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um 3 mais 0, vai dar 3.
Mas aqui eu só posso ter tema se eu tiver os dois termos. Se eu tiver o termo 1, que é o radical, e o termo 2. Se eu tiver só o termo 1, que é radical, e não tiver vogal temática, porque existem palavras que não têm vogal temática, a gente vai falar já já sobre elas, aí não tem como eu ter tema, tá certo? Beleza? Então lembra disso aí. Em determinados vocábulos terminados em ão, a vogal temática muda quando eles estão no plural. Vamos pegar aqui a palavra pão, vamos pegar aqui a palavra canção. Quando eu boto no plural eu tenho pães e aqui eu tenho canções. Então a vogal temática aqui, que era a última, que eu falei para vocês, quando ela vem para cá, a vogal temática aqui passa a ser o quem? Passa a ser o é, tá certo? Então muita atenção com isso aí, são palavras que elas mudam vogal temática, isso pode acontecer sem nenhum problema, tá? Isso pode acontecer, porque uma coisa é você analisar a palavra no singular, outra coisa é você analisar a palavra no plural, tá certo? Então lembra disso aí, para mim, por favor. Há os nomes atemáticos. O que quer dizer nome atemático? São palavras que não têm tema e, consequentemente, se elas não têm tema, elas não têm vogal temático. Então, nomes atemáticos ou palavras atemáticas, porque eu estou falando de palavras e nomes atemáticos, porque tem livros que trazem palavras atemáticas, tem livros que trazem nomes atemáticos, então não vai fazer diferença para a gente. O que a gente tem que saber é que tanto nomes atemáticos quanto palavras atemáticas querem dizer a mesma coisa, são palavras que não têm vogal temática e, consequentemente, elas não têm tema, por isso que é chamado atemático. Esse A aqui é o que? É de negação, tá? Elas são as oxítonas terminadas em A, I, O, U, então todas as oxítonas terminadas em A, I, O, U, elas não têm vogal temática, cajá, café, buriti, cipó e caju. Professor, e aí essa última vogal é o quê? Ela não é vogal temática, o radical é a própria palavra. Pode acontecer isso? Pode. Se você lembrar lá no comecinho da aula, eu coloquei para vocês a palavra infeliz e eu coloquei a palavra desleal, não foi isso? Então, se você pegar a palavra infeliz, você reduz e chega feliz. Parou aí. O radical é uma palavra, não importa. Palavra desleal, se você reduzir, você chega a leal. O radical é uma palavra, também não importa. Então, pode ser que o radical, muitas vezes eu tenho que cortar a última vogal, por exemplo, menino, eu tiro o O, né, fica até o segundo N, tranquilo. E algumas vezes o radical vai ser a própria palavra. E aqui está tendo um exemplo. Se ela for oxítona, terminar em A, I, O, U, eu não tenho vogal temática. Tá certo? Lembra disso aí para mim, por favor. E a outra coisa, palavras terminadas em R, Z, L, S, como mar, animal e raiz, elas não têm vogal temática. Tá certo? Olha como é que funciona. Vamos lá. Eu tenho um mar, não tem vogal temática. Então, consequentemente, ela não tem tema. Por exemplo, caiu uma questão uma vez numa prova, tinha uma tirinha, e na tirinha tinha a palavra, tinha um texto, obviamente, né? Uma tirinha tinha toda uma história, e em uma das palavras tinha amor. E aí a questão perguntava, marca a opção, né, que traga uma palavra que não tem vogal temática, era a opção amor. E aí ele perguntava mais, essa palavra pluralizada, né, quando ela está no plural, ela ganha vogal temática? E a resposta tem que ser sim. Vamos já saber por quê. Juiz, ó, não tem vogal temática, animal também não tem vogal temática e freguês também não tem vogal temática. Palavras terminadas em R, Z, L e S, como foi colocado aqui para vocês, tá? R, Z, L e S. Quando elas vão para o plural, aí elas ganham vogal temática, ó. Mar, eu faço mares, juiz, eu faço juízes, animal, eu faço animais e freguês, eu faço fregueses. Então agora ela ganha vogal temática e vai continuar sendo quem? A última vogal da palavra. Toda vez a vogal temática vai ser a última vogal da palavra. Se você fizer todo o percurso que eu estou traçando para vocês, de vocês saberem quem é a vogal temática, de botar os verbos no infinitivo, terminado em AR, ER, R, e de você reduzir a palavra, né, até o máximo, até o mínimo que você conseguir chegar, você vai ver o quê? Que toda vez a vogal temática vai ser a última vogal. Então aqui quem é a última vogal é o E, ó. Aqui quem é a última vogal é o E, quem é a última vogal aqui é o I e quem é a última vogal aqui é o E também. Então, fazendo assim, fica tudo muito simples de você resolver, tá certo? Beleza? Tranquilo aí? As desinências. Desinências são morfemas que indicam as flexões gramaticais das palavras. As palavras possuem flexões, então quem vai fazer isso são as desinências nominais, quando são palavras que não são verbos, e as desinências verbais, quando são palavras que são verbos. Então, aqui eu tenho as desinências nominais. Quais são as desinências nominais? Nós temos indica o gênero, nós vamos chamar de DG, a desinência de gênero, e o número dos nomes, que é a desinência de número, que nós chamamos de DN. Então, o gênero é o masculino ou feminino. Todo substantivo, adjetivo tem que fazer parte. Ou ele é masculino ou ele é feminino. Pode ser que ele tenha variação e pode ser que ele seja só masculino e que ele seja só feminino. E o número é o singular e o plural. Então, as palavras têm o singular e as palavras têm o plural, no caso dos substantivos e adjetivos. Então, alunos, a última vogal, ela poderia ser vogal temática, que eu falei para vocês, né? Que a vogal temática era a última vogal da palavra.
Mas quando a última vogal, ela pode ir para o feminino ou ela pode ir para o masculino, dependendo da palavra, essa última vogal ela passa a ser desinência de gênero, que está ali, ó, desinência de gênero indicando o quê? O masculino da palavra. Alunas, no caso aqui você tem essa última vogal aqui da palavra, está indicando o quê? Que é a desinência de gênero, porque eu posso ter alunos. Então, quando essa última vogal, ela pode migrar para o masculino ou ela pode migrar para o feminino, é desinência de gênero, tá certo? Meninas, nós temos aqui essa última vogal, ó, não é vogal temática, cuidado, a vogal temática continua sendo a última vogal da palavra, não mudou nada. Mas a vogal temática eu não posso passar para o masculino, não posso passar para o feminino. Um exemplo aqui, ó, vamos retomar aqui rapidinho esse slide. Estojo, não tem o feminino. Lixo, eu até tenho lixa, mas lixa não é o correspondente de lixo. Então, cuidado, às vezes até a palavra tem o masculino ou tem o feminino, mas não é o correspondente, tem que ser o correspondente, tá certo? Como aluno, aluna, lindo, linda, tá ok? Ó, cidades, eu não tenho como botar no masculino. Camisa, eu não tenho como botar no masculino. Então, quando essa última vogal, ela não permite essa mudança de gênero, aí sim eu tenho a vogal temática. Se a última vogal, como está aqui, ela permite essa mudança de gênero, aí eu estou falando de desinência de gênero. E o S, o último S da palavra é a desinência de número. Ela está indicando que aquela palavra, ela está no plural. Professor, mas tem palavras que elas têm um S, tipo, eu não sei como saber, eu não tenho como saber se ela está no singular ou no plural, tipo lápis, tipo a palavra pires. Esse S não é considerado desinência de número, porque quando eu tenho a palavra lápis, a palavra pires, a palavra tênis, para eu saber se essas palavras estão no plural ou não, tem que ter um auxiliar, né? Então eu tenho que ter um ônibus, né? Eu tenho que ter 2 lápis, eu tenho que ter bonitos tênis para eu poder perceber que aquilo ali está no singular ou está no plural. Então esse S faz parte do radical, é diferente. Aqui esse S não, porque eu tenho a palavra aluno, eu tenho a palavra aluna, eu tenho a palavra menina, né? Então nesse caso eu tenho a desinência de número. Outra coisa que pode ser que você tenha dúvida, né? Porque aqui eu coloquei para vocês exemplos de desinência de gênero e desinência de número. Mas, por exemplo, essas palavras aqui, elas possuem desinências de número também. Toda vez que você encontrar um S no final da palavra, indicando que ela está no plural, esse S aqui vai ser desinência de número. Então, por exemplo, mares, juízes, animais e fregueses. Esse S de todas elas aqui, esse último S é a desinência de número, tá certo? Na mesma palavra eu posso ter vogal temática, desinência de número, eu posso ter desinência de gênero e desinência de número, eu não posso ter desinência de gênero e vogal temática ao mesmo tempo. Aí eu não posso ter em hipótese alguma, tá certo? Lembra disso aí, por favor. Vamos agora para as desinências verbais. As desinências verbais, elas são exclusivas do verbo. Eu não posso ter desinência verbal dos nomes, nem posso ter dos nomes nos verbos, não existe essa possibilidade. Então, quem são as desinências verbais? Nós temos a desinência que vai indicar o modo e o tempo, que nós vamos chamar de desinência modo temporal, nós podemos abreviar aqui de DMT, desinência modo temporal. Nós temos a desinência que informa o número e a pessoa, que nós vamos chamar de DNP, que é a desinência número pessoal. Então, essas desinências, elas formam o quê? As flexões que o verbo pode apresentar, né? As desinências que o verbo pode apresentar. Então, o modo vai indicar o modo que ele pertence, é indicativo, ele é subjuntivo, ele é imperativo. Vai me dizer o tempo, se é presente, se é passado, se é futuro, né? Vai me dizer o número, se é singular, se é plural. E nós temos a pessoa, se é a primeira, segunda, terceira pessoa. Quando a gente está aprendendo o verbo lá nas séries iniciais, a gente vai aprender a conjugar o verbo. Então a gente fala primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo, né? Terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então a gente tem tanto o número, a gente tem a pessoa, a gente tem um tempo e tem um modo. Então tudo isso aí, quem me dá essas flexões são as desinências verbais, tá? Que vai ser a desinência modo temporal e vai ser a desinência número pessoal. Então aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês. Amaríamos. Nós temos aqui o radical da palavra amar, até o M. O A é a vogal temática. Lembra que a vogal temática ela está depois do radical, tá certo? Nós temos uria, vai ser sempre desinência modo temporal. Então, não fica muito em dúvida quando tiver uma questão que tem lá uria. Uria, obrigatoriamente, só pode ser desinência modo temporal, não pode ser outra coisa. E o mos, de qualquer verbo, de qualquer tempo, de qualquer conjugação, vai ser sempre uma desinência número pessoal. Sempre vai ser assim. Então, aqui nós temos uma desinência modo temporal e número pessoal. E outra coisa interessante, é sempre nessa ordem. Primeiro a modo temporal e depois a número pessoal. Nunca vai ser o contrário. Quando você perceber que está o contrário, não marque esse item, porque esse item está errado. A sequência é radical, vogal temática, modo temporal e número pessoal. Sempre nessa ordem. Agora, vai
vai haver tempos verbais, vai haver flexões, no caso conjugações, algumas pessoas, alguns tempos, que eu não vou ter a modo temporal, que eu não vou ter, por exemplo, a vogal temática, que eu não vou ter a número pessoal, mas esses exemplos, muitas vezes eles não aparecem na prova porque são coisas muito específicas, né? Então essa coisa muito específica fica para um estudo mais aprofundado, que aí vai para ensino superior. Então o que nós cobramos de vocês é que vocês tenham essa noção ampla, né, de quais são esses elementos mórficos, de quais são esses morfemas, e quando chega nessas estruturas de desinências verbais, nós sabemos quais as que estão presentes em todos os verbos, não é uma coisa muito específica, porque se você observar até mesmo nos livros, os mais completos, como o livro do Sais e você botar numa gramática também, você vai ver que não traz esse assunto de forma tão específica. Ele traz todo detalhado, como nós estamos fazendo aqui com vocês, mas é uma coisa muito específica de um estudo muito ligado ao ensino superior. Isso não é apresentado para vocês, tá certo? Então fica tranquilo com isso. O que vocês têm que saber é o quê? Que uria de qualquer verbo, se ali fosse venderíamos, se ali fosse partiríamos, não importa. Aparecer uria para vocês, obrigatoriamente é desinência modo temporal. O mos para vocês é desinência número pessoal. A mesma coisa acontece aqui do outro lado. Você tem vendêssemos, você tem um SSE, desinência modo temporal, sempre vai ser assim, sempre. E o mos vai ser desinência número pessoal, também sempre vai ser assim. E aqui tem uma observação muito interessante. Por que muito interessante? Porque muitos livros não trazem essa informação, e essa informação aqui é importante. Então, se o seu livro não tiver, no livro do Sais tem, se o livro não tiver, você, do outro livro, você não esteja adotando que não seja do Sais, você anota aí para você saber, tá? As desinências modo temporais das formas nominais de verbo, infinitivo, gerúndio e particípio, que são marcadas respectivamente pelas desinências R, NDO e DO, amar, amando e amado, vender, vendendo e vendido, partir, partindo e partido, também podem ser chamadas de desinência verbo nominais. O que acontece? Alguns livros trazem esse R, esse NDO e esse DO como desinência modo temporal. Se você for fazer um estudo mais aprofundado, um estudo mais denso, você vai ver que o nome correto é desinência verbo nominal. Então, por favor, se o seu livro traz como desinência modo temporal, faz um risquinho aí e bota do lado desinência verbo nominal, porque é o nome correto. Por quê? Porque infinitivo, gerúndio e particípio, né? O R, NDO e DO. Professor, tem como eu confundir NDO com DO? Não, porque NDO não é a mesma coisa que DO. Então, quando eu pego, por exemplo, amando e amado, dá para perceber que no amado eu não tenho um NDO. Quando eu tenho amando, eu tenho um NDO. Quando eu pego vendendo e vendido, eu tenho um DO lá, mas vendendo eu tenho um NDO. Então, é só você observar com atenção. Essa matéria ela é muito fácil, ela tem detalhes, muitos detalhes, né? Não vamos mentir. Mas é uma matéria fácil, porque é uma matéria que ela se repete, é uma matéria padronizada. Quando eu digo que o R é desinência verbo nominal, é para todo o R. É para todo amar, vender, partir, subir, correr, estudar, trabalhar, tá certo? Então, vale para tudo. Mesma coisa acontece com NDO e com DO. Então, o infinitivo, o gerúndio, o particípio, como eu vim falando para vocês, eles não têm modo, eles não têm tempo. Eles são formas nominais do verbo. Então, o nome mais correto são desinências verbo nominais, porque eles trazem a nomenclatura correta dessas três estruturas, do infinitivo, do gerúndio e do particípio, tá? Então, atenção com isso aí, qualquer coisa verifica no livro. Se vocês não tiverem, anota aí. Do Sais com certeza tem. Vogais e consoantes de ligação. O que seria vogais e consoantes de ligação? O próprio nome já está explicando. São vogais e consoantes, tá certo? Que elas fazem uma conexão do radical com o sufixo. Sempre vai ser nessa estrutura, do radical com o sufixo. São elementos que aparecem no interior de palavras com o objetivo de facilitar a pronúncia. Não são morfemas porque não possuem nenhum significado nem alteram o radical. Logo, não podem ser classificados como infixo. Bem lembrado isso aqui para vocês. Por quê? Lá quando eu fui trabalhar com vocês os afixos, logo depois de radical, eu falei que existia o prefixo, o sufixo, e em algumas línguas havia o infixo, que é quando o morfema ele fica no meio do radical. Algumas pessoas podem achar que isso aqui vai ser infixo, não é, porque primeiro, não fica no meio do radical, ele fica, a vogal e a consoante de ligação, ela fica entre o radical e o sufixo, então ela faz essa junção. Outra coisa importante, ela não altera o significado da palavra. Todo prefixo e todo sufixo obrigatoriamente tem que modificar, tá, o significado da palavra, tem que alterar. A vogal e consoante de ligação, ela não faz isso. A questão da vogal e consoante de ligação é uma questão de eufonia. O que é a questão de eufonia? A questão de facilitar o som, de deixar o som mais agradável.
Quando os gramáticos foram criar as palavras, eles acharam que se juntasse o radical com o sufixo, não ia ficar legal a pronúncia, não ia ficar, né, não ia ficar audível, ia ficar com um som que não é agradável. Então, por uma questão de eufonia, uma questão eufônica, né, eufonia no caso, que é o que trabalha a questão eufônica, o adjetivo aí. Eles colocaram vogais, colocaram consoantes para fazer essa ligação. Então, por exemplo, você tem aqui a palavra pau e você tem aqui o ada, que é sufixo. Você tem goiabada, meninada, garotada. Então não ficou pauada, ficou o quê? Paulada. A mesma coisa acontece com cipó quando eu tenho um ada, não ficou cipoada, ficou ciposada. Então de onde foi que saiu esse L de paulada? De onde foi que saiu o Z de cipó, né? De ciposada? Então essas vogais, essas consoantes, elas entram para facilitar a pronúncia. Quando você tem, por exemplo, a palavra honesto, que vai juntar com dade para formar o substantivo abstrato, né? Honestidade. Esse I saiu da onde? Então eles acharam que se fosse honestidade, a pronúncia não ia ficar legal, e realmente não fica, se você observar. Então eles tiram o O, botam o I, e esse I faz a conexão do radical, né, com o sufixo, tá certo? Então é uma ligação, é tanto que o nome é vogal e consoante de ligação do radical com o sufixo. Mesma coisa, aqui eu tenho um chá e aqui eu tenho um eira, não ficou chaeira. Então ele pega, bota o L, né, chaleira, cria a palavra chaleira, indicando o recipiente, aí o eira, o sufixo, e aí ele faz essa junção aqui. Então, vogais consoantes de ligação, quando você reduz a palavra e você chega na base dela, você chega no mínimo que você consegue, e você reconhece o sufixo, você vai perceber que existem letras, vogais ou consoantes que ficam soltas. Então, essa vogal e consoante que fica solta é justamente a vogal ou consoante de ligação, tá certo? Beleza? Aqui eu coloquei para vocês alguns prefixos, lógico que vocês podem acessar isso muito fácil na gramática, vocês podem botar gramática, vocês botam prefixo, vai aparecer para vocês alguns, aqui é só para a gente perceber, né, dar uma olhada e você vai perceber que são prefixos que nós usamos nas palavras, tá certo? Sufixos também, aqui tem alguns exemplos de sufixos para vocês, e lembrem que tanto o prefixo como o sufixo, eles se juntam ao radical, prefixo antes, sufixo depois, e todos eles têm a função de alterar o significado básico dessa palavra, no caso do radical, tá? Nós temos aqui a questão da vogal temática. O que eu quero mostrar para vocês é que a vogal temática vai ser nos nomes, né? Vai ser o O, vai ser o A, vai ser o E, quando eu não puder admitir esse masculino ou esse feminino, tá certo? Aqui nós temos os verbos A, I, O, U, no caso das A, E, I, desculpa, nos verbos, né? Foi mostrado o cantar, do vender, do partir. Aqui eu coloquei para vocês algumas desinências modo temporais, tá certo? Para vocês, SSE, URI, URE, UVA, por exemplo, cantava, amava, né? Aqui a desinência número pessoal, você tem aqui amamos, amas, amais, amam, amaste, amaste, então só para a gente lembrar, né? Isso aqui, então sempre vai ser dessa maneira, não vai sofrer alteração. Aqui a desinência de gênero quando admitir o masculino e o próprio O também, tá? Tem o A e também tem o O. Tanto o O como o A, quando puderem fazer essa mudança, você tem aqui a desinência de gênero, tá certo? E a desinência de número, aqui só acontece com o S, indicando que a palavra está no plural, tá certo? Beleza? Vamos agora praticar aqui um pouquinho do exercício. A primeira questão nós temos aqui, ó, cada C exerce um papel diferenciado e interconectado. A opção que analisa corretamente os morfemas da palavra destacada é, vamos lá, nós temos aqui inter, você tem um prefixo, no caso, connect, aqui no caso você tem um radical, né? E o dado você pode dizer aqui que você tem uma desinência número pessoal. Então, ali na verdade é prefixo, minha gente, aqui não é sufixo não, porque quando você reduz essa palavra, que é connect, né? Conectar, então o inter é prefixo, tem essa opção, o DO desinência modo temporal não é, porque o DO aqui vai considerado verbo nominal, connect é o radical mais a vogal temática, que no caso seria o A. Não, aqui seria essa opção, mas aqui teria que ser prefixo, tá? Lembra disso aqui, por favor, foi um erro aqui de digitação, ok? Corrija aí para mim, por favor. Nós temos aqui a questão 2, classifique o tipo de morfema destacado nos itens a seguir. Nós temos mundo, a última vogal, essa vogal pode mudar para o A? Não pode, então aqui nós temos uma vogal temática. Floresta, eu posso mudar aqui para o O, floresto? Também não. Ultrapassado, se eu reduzir essa palavra, chega aqui palavra, passar, então ultra é o prefixo. Irremediavelmente, mente aqui, ó, sufixo, né? No final vem da palavra remediar, que se você for reduzir, você vai chegar na palavra remédio, né? Então, no caso, mente aqui, no caso, é o sufixo.
E enxergar, esse R aqui é uma desinência verbo nominal. Então, vamos só checar aqui as nossas... Opa, desculpa. Faltou aqui a resposta, mas essa resposta que eu dei para vocês, eu vou falar aqui com mais calma para que vocês possam anotar, tá? Aqui nós temos vogal temática. Aqui nós temos o prefixo, nós temos sufixo, aqui nós temos a desinência verbo nominal. Repetir de novo, tá? Desinência verbo nominal, aqui eu tenho um sufixo, aqui eu tenho um prefixo, aqui eu tenho uma vogal temática e aqui eu tenho uma vogal temática, ok? Vamos lá. No vocábulo ambientalistas, o sufixo destacado tem sentido de qualidade, semelhança, coletiva, ocupação ou origem. Qual a resposta? Se você observar, ambientalista é a pessoa que trabalha com o meio ambiente, né? Então está de jeito que há uma ocupação, tá ok? Beleza? Então a resposta correta é a letra D de dado, tá? Nas palavras velejadores, esportes e desconsiderar, os termos destacados são respectivamente. Quando vocês se depararem com questões assim, vocês podem fazer por eliminação. Então, por exemplo, des, né, vem de considerar, o des é prefixo. Então, você aqui já elimina o quê? O item C e o item D. Vamos lá, velejadores. A última vogal da palavra é o quê? Está indicando que a palavra está onde? A última vogal é o quê? É a vogal temática, né? Velejadores. Esportes, desinência de número. Então, vogal temática, desinência de número e prefixo. Então, a resposta aqui correta é a letra E. Tá certo, minha gente? Letra E ali, ó. Tá? Beleza? Marque a alternativa correta quanto à classificação dos morfemas da palavra derrotam. Aqui, derrotam, se você botar no infinitivo, né? Até o T é o radical. O A é a vogal temática e o M vai ser a desinência número pessoal. Então, onde é que eu vou ter essa resposta aqui? Ó, o A número pessoal jamais, o M número pessoal. Então, a resposta correta é a letra C, né? Vamos dar certinho ali, letra C para vocês, tá certo? Então, lembrem sempre disso. Reduzam o verbo, bota numa R, no R, no IR e a partir daí você faz a análise. Até aqui eu sei que o A é a vogal temática. Como não tem o R, que quer derrotar, tem o M, mas aí eu já tenho que gravado que o M dos verbos no final é desinência número pessoal. E aí eu vou direto aqui na opção, tá? Nem perco tempo. Técnicos do Comitê Internacional dos Jogos Pan-Americanos visitaram a cidade do Rio de Janeiro a fim de verificar a qualidade das obras executadas. O sentido desses prefixos está respectivamente correto em inter, quer dizer o quê? Relação entre, né? Então, se é uma relação entre, indica o quê? Uma reciprocidade. Jogos Pan-Americanos. Pan-Americanos quer dizer o quê? Todas as Américas. América está bem aqui, então o pan quer dizer o quê? Totalidade. Então a resposta correta vai ser letra A, reciprocidade e totalidade. Tá ok? Assinale a opção em que as palavras com o mesmo morfemas da palavra esburacadas. Vamos lá, se eu pegar a palavra esburacada, se eu reduzir essa palavra, eu vou chegar a que palavra? Buraco. Concorda? Então o es é um prefixo, tá certo? O buraco, né? No caso, é o radical, o A é a vogal temática e aí no caso o das. No caso você pode entender aí como a desinência, né, no caso, e o S no caso vai encontrar com a desinência número pessoal. Então, ó, despoluídas, você tem aqui o radical, poluídas, no caso o A aqui, no caso vai ter despoluídas, esburacados, né? A vogal desinência de gênero e o S aqui é a desinência de número, tá certo? Aqui no caso, como ela está no plural, ela vai funcionar como adjetivo. Então, esse das aqui não pode ser considerado desinência verbo nominal, tá? Ele vai entrar como desinência de gênero, porque eu posso dizer esburacados. A mesma coisa acontece aqui, eu posso dizer despoluídos. Então, é desinência de gênero, o S é desinência de número, você tem um radical e tem um prefixo, tá ok? Cuidado que às vezes os particípios, eles podem ser usados na função de adjetivo, tá? É tanto que ele está aqui no pluralizado, beleza? Pronto, gente, nós terminamos aqui o nosso capítulo 5, tá certo? E a gente se encontra em breve aí com o nosso próximo capítulo. Tchau, pessoal!